E aí, sociedade, beleza? E aí, sociedade. Hoje eu tô aqui com a Estefânia. Tá aqui também comigo a Cíntia, o Marcelo Dias, o Bimbest SH. Pra galera que estiver vendo a gente aqui ao vivo na Twitch, se puder dar um retorno aí de como é que tá o áudio. Parece que tá funcionando sossegado. Pra galera que estiver vendo a gente no YouTube, ou agora também no Spotify, que agora também tem vídeo no Spotify. Estiver ouvindo a gente em qualquer outra plataforma de áudio aí, no seu agregador de podcast favorito, o link do nosso canal da Twitch vai estar na descrição e o Instagram da Estefânia também vai estar na descrição. Para começar, Estefânia, se que pudesse apresentar aí para a galera da sociedade que não te conhece ainda. Certo. Bom, obrigada, viu, Lucas, pelo convite. Obrigada aí todo mundo. Meu nome é Estefânia, né? Eu falo aqui do interior de São Paulo, mais especificamente em Puan. Sou formada em psicologia desde 2018. Tenho uma pós, né, um MBA em gestão de pessoas. Também estou fazendo aí uma pós em TCC, terapia cognitiva comportamental pela PUC, e atuo aí na área de recrutamento e seleção da área tech, tá? Então eu sou a tech recruiter também, tá certo? Ô, Estefânia, se puder começar falando um pouquinho sobre essa parte de TCC aí para a galera que estiver fazendo TCC aí, quais são as dicas aí. Bacana. Hoje, né, a minha pós é voltada, né, na terapia cognitiva comportamental. Na verdade, é uma área, né, da psicologia que estuda questões aí do comportamento, dos pensamentos, né, como que esses pensamentos eles vão influenciar aí os nossos comportamentos e como que a gente também está condicionado, né? Então, assim, às vezes algumas crenças limitantes que acabam bloqueando algumas ações nossas, né? Então, por exemplo, alguma crença, tipo, eu sou uma pessoa ruim, eu não sou capaz. A minha pós, né, a minha área, ela vem para entender de onde que veio esse sentimento, de onde que veio esse pensamento, como que ele foi criado, como que ele foi gerado dentro de você, para a gente tentar desconstruir, né, e construir ali uma crença, né, que vai conseguir te melhorar, te evoluir, né, para você conseguir também dar continuidade na sua vida, porque algumas vezes essas crenças limitantes elas acabam fazendo com que a gente desista, às vezes até de oportunidades, né? E de eventos que vão acontecendo na nossa vida, né? Por conta desse medo, dessa insegurança que às vezes foi implantado sem a gente ter essa consciência, né? Essas limitações. Essa parte acaba entrando um pouquinho também na. Como é que se. Não é teoria, é a parte lá do impostor, lá que você. Síndrome do impostor. Síndrome do impostor, isso, eu tenho muito isso, inclusive, às vezes eu não me acho capaz de fazer as coisas. E eu acredito que uma galera que deve estar vendo a gente aí deve ser a mesma coisa. Hoje também a síndrome do impostor, ela tá até ligada um pouco também, às vezes, com burnout, né? Com aquele sentimento de exaustão do trabalho. Então, a pessoa, ela começa a achar que ela não dá conta, ela não consegue, né? E às vezes não é verdade isso. Às vezes não é verdade isso, né? É um sentimento de desgaste, né? Porque a gente fica tão cansado, tão ali querendo fazer na agitação e a gente não olha, né, para o nosso interior mesmo. Então não olha para as nossas limitações. Então o burnout ele é causado pela exaustão do trabalho e também ele pode gerar aí a síndrome do impostor, né, que é onde eu acho que eu não sou o suficiente, que eu não sou merecedor daquilo que eu estou recebendo. E muitas das vezes eu até acho que quando alguém vem me elogiar para tirar sarro de mim, eu não aceito aquele elogio, né? Então a gente também tem que ficar muito atento a isso. Acontece Isso, alguma. Pode falar, Cintia. desculpa.
essa síndrome do impostor, você acha não, né? Tem estudos, né, Sim. em relação a isso. Ela é também uma... esqueci a palavra, gente, desculpa. Tranquilo. É uma consequência de traumas que a gente teve na infância também. Então, Eu aproveitar para emendar, eu acho que isso Ah, tem também a ver, esse quesito também tem a ver em questões amorosas também, de você não se achar autossuficiente. Então, a autoestima, ela acaba influenciando em muitas coisas, né? Em muitos ciclos da nossa vida, tanto no profissional quanto em relações amorosas, né? Falando de trauma, né? Falando do que nós somos hoje, adulto, nossa personalidade, ela foi moldada desde quando nós somos criança. Né? Então, todas as nossas crenças limitantes, muitos dos nossos medos, eles vêm acompanhando desde a nossa infância. Então, você pode perceber que hoje, se um adulto tiver medo do escuro, não foi de hoje que veio esse medo do escuro, foi desde quando ele era pequeno. Né? E por que ele teve esse medo? Por que aconteceu? Né? Por que disso? E também em relação aos nossos relacionamentos, né, tanto afetivo quanto com os nossos pais, quanto com pessoas de fora, né? A gente tem que observar primeiro o nosso vínculo familiar, porque às vezes eu acho que eu não sou merecedora, não é de hoje que eu acho que eu não sou merecedora do amor de uma pessoa. Às vezes é desde quando eu sou uma criança, né? Desde quando eu nasci, que às vezes eu fui rejeitada por um pai, por uma mãe, então é sempre bom olhar de onde que veio esse pensamento, de onde que veio essa crença. E geralmente está ligado assim a um trauma, né, da nossa infância também. E E a síndrome de impostor também está associada a isso? A síndrome do impostor, ela acontece mais a partir do momento que a gente já tem uma consciência, por exemplo, um adolescente, né, que acha que não é bom o suficiente para uma outra pessoa, ou quando a gente está no trabalho, né, que eu acho que eu não sou uma boa profissional, tá? Então a síndrome, ela é desencadeada por conta desses pensamentos antigos aí, né, que vem acumulando desde quando eu sou pequenininha, né? Desde a minha crença ali primária, que eu acho que eu não sou merecedora de nada. E isso acontece muito, né? Inclusive no meio corporativo, inclusive quando eu faço até algumas entrevistas, né? Com alguns candidatos aí, eles relatam que algumas vezes eles não sabem o porquê que eles receberam promoção, né? Não, eu não sei o que eu fiz, né? Não sei por que eu fui promovido. Gente, você foi promovido porque você mereceu, você, né, demonstrou resultados. Então, assim, a pessoa ela se fecha tanto que ela não acha que ela é capaz, né? Que ela não acha que ela é merecedora, mas ela consegue fazer. tem vários casos desse tipo de da pessoa às vezes ser aí ir para um outro cargo e de repente ela ficar com esse pensamento de síndrome de impostor, de mesmo a pessoa notando que teve um desempenho melhor e que está sendo beneficiada por aquilo, ela sentir isso de não. Ou uma questão, às vezes, só de confiança. Não, então, ela até sente, né, que até as pessoas em volta dela estão querendo passar rasteira, sabe? Então, por exemplo, hoje o Lucas é o meu chefe, né, ele sofre com essa síndrome e eu vou lá, às vezes, para tirar algumas dúvidas, para até mostrar o meu trabalho, você já vai criando alguns pensamentos automáticos, assim, nossa, a Estefânia tá querendo me passar para trás, por que ela tá me mostrando vamos chutar aí, por que ela tá me mostrando esse gráfico? Por que ela tá me mostrando esse desempenho? Ela quer pegar meu cargo? Né? Ela quer ser melhor do que eu? Então, assim, isso vai acompanhando a pessoa enquanto ela não tomar consciência, né, daquela ação, daquele pensamento automático dela, isso pode prejudicando ela em outros fatores também, tanto mesmo ela sendo uma posição de sênior, head ou até mesmo, né, no relacionamento pessoal dela com a família, com amigos, sabe? Então, assim, por exemplo, a gente é amigo, e aí eu vou lá e dou uma opinião assim, nossa, Lucas,
tal coisa que você fez me magoou, tal. Você já pode pensar assim, nossa, por que ela tá me falando isso? Né? Como se Ela fosse quer. uma mania de perseguição, né? Exato, tem muitas, assim, os pensamentos da gente, eles são muito importantes e eles acabam influenciando tudo, né? Como a gente enxerga o mundo, como que o mundo enxerga a gente, né? Então é por isso que a gente sempre fala, a gente não, infelizmente a gente não tem o controle, né, do pensamento. Quando a gente vê, já pensou e já tá ali no automático. Então por isso que a gente sempre fala, tente controlar o seu pensamento, volta pro foco hoje. Por isso que muita gente também sofre com a ansiedade, porque a ansiedade, a pessoa coloca o pensamento dela num problema que não aconteceu, que pode ser um futuro assim muito distante ou que às vezes nem vai acontecer. Mas ela sofre tanto com aqueles pensamentos que ela às vezes até trava. Ela não consegue realizar uma ação para sair daquele momento. Então é por isso que a gente fala, policie seus pensamentos. Né? Tenta focar no hoje, tenta focar no agora e em fatos que são fictícios. Né? Eu tá mostrando o relatório do Lucas. Quer dizer que eu quero pegar o cargo dele? Não, é porque ele é meu chefe e eu tô mostrando para ele o resultado, né? Na área de TI, os casos mais comuns é de burnout mesmo, Então, porque hoje, até mesmo por causa da questão do home office, aí se isso vem atrapalhando. então, o burnout sempre existiu, né? Até antes aí da pandemia. Porém, com a pandemia, ele foi um pouco mais agravado, né? Por conta, assim, hoje a gente trabalha em casa, né? Antes a gente trabalhava das 9 às 6 e ia embora e tchau. Mas e hoje? Eu desligo o computador e é tchau? Nem sempre, né? Então, se não me engano, saiu uma pesquisa que apontou que o burnout, ele é presente, assim, se não me engano, em 86%, tá? O minto, 28%, tá? Mas na área de tecnologia, por conta que essa área ela é mais cobrada, né? Acho que um desenvolvedor ele tem um pouco tempo ali para colocar uma feature rodando, então assim ele precisa ter um desgaste maior para aquilo. Eu já vi casos que às vezes o chefe pede para ele colocar uma feature rodando em 3 dias, dependendo do caso, é meio improvável, né? É meio desumano, mas sim, ela ocorre mais em profissões que exigem, né, que as pessoas cobrem mais delas, né? Então, o desenvolvedor hoje está assim porque hoje tudo é tecnologia, né? Então, hoje essa área ela foi bastante evoluída, bastante requisitada aí no mercado de trabalho por conta da pandemia, que muitas empresas viram que ou elas vão para o setor de TI ou elas não conseguem mais se manter, né? E o desenvolvedor ele precisou lidar com essa mudança muito rápida também, né? De adaptação, de tecnologia, de linguagens novas, que hoje lança uma, amanhã já lança outra, igual o Java lançou uma versão nova agora, em janeiro, e agora em março já lançou outra, então assim, tem que estar em constante evolução aí na aprendizagem também. Cíntia, o Marcelo. Eu tenho uma curiosidade. Uma pessoa que ela está participando por um processo seletivo, provavelmente numa entrevista você consegue identificar que ela está tendo algum problema com ansiedade, com estresse, com burnout. Isso acaba sendo um fator que pode influenciar na não classificação dela para um cargo? Então, dependendo do grau da ansiedade, a pessoa não consegue nem se desenrolar numa entrevista, tá? E eu falo isso porque às vezes eu pergunto assim, pergunta besta, tipo, eu tô vendo ali no currículo, mas eu peço pra pessoa me explicar, né? Ah, tá, você já trabalhou com .NET, me conta aí um pouquinho da sua experiência. A pessoa não consegue. Então, assim, a coisa do dia a dia dela, ela não consegue me falar, ela não consegue me vender. Não tem como eu levar a pessoa, tá, para um gestor fazer uma entrevista. É por isso que eu não gosto de fazer perguntas só fechada, tá? Tipo assim,
Você trabalha com .NET? Sim, ok, check-in. Próxima. Você trabalha com DDD, microserviço? Eu não gosto. Eu deixo uma entrevista bem aberta, eu vou puxando a pessoa para o meu lado, eu vou tentando fazer ela, né, se abrir e falar um pouco mais, mas sim, dependendo do caso ali, se a pessoa não conseguir, né, se desenrolar, não conseguir falar, o que acontece algumas vezes, não tem como a gente dar continuidade no processo seletivo. Porque às vezes é um cargo até de liderança. Como que uma pessoa, né, vai às vezes conversar, se posicionar como líder? Eu fico pensando também, às vezes tem que ser, teria que ser uma pessoa da sua área, né, para conseguir identificar quando a pessoa está passando por uma situação de estresse, de burnout, algo assim, eu simplesmente na hora ali dei um apagão na pessoa. Exato. Eu falo por experiência própria. Eu fui fazer uma entrevista uma vez para um cargo num banco e me deu um apagão geral na hora. E eu fiquei travado. Uhum. Eu fiquei super constrangido. E assim, não é que eu não estava sob estresse, nem nada. Simplesmente ali na hora, travei. Sim. Uhum. Travei. E aí no dia seguinte eu fiz uma outra entrevista para uma outra empresa e fluiu normalmente. Eu não sei se também foi a situação que parece que nessa outra entrevista já começaram, já me deixaram mais à vontade. Sim, tem tudo isso. Uhum. Entrou o gestor que já era da área técnica, já começou a conversar comigo e tudo, e aí acho que isso daí também foi uma coisa que também me ajudou, mas no caso dessa entrevista, eu percebi que eram pessoas de RH, Sim. E aí eu fiquei meio travado na hora, foi um branco que me deu. Isso acontece, Marcelo, e eu até falo assim que como recrutadora a gente precisa ter muita empatia, porque eu já tive do outro lado também, eu já fui entrevistada, e eu sei o tanto que é ruim, né? Eu sei que é ruim, a gente sabe o que a gente fez, mas na hora que o recrutador pergunta, a gente às vezes dá o branco mesmo, né? Então, eu até, né, eu me policio muito, eu tento ser assim, o máximo que eu consigo de empatia, de trazer a pessoa para o meu lado, e às vezes trocando de assunto para ver se ela consegue ficar mais à vontade. Então, assim, os meus, né, agora que eu já estou fazendo mais esse tipo de conversa, esse tipo de bate-papo, tá fluindo muito bem. Eu até brinco, né? Tem alguns candidatos que eu nem preciso fazer entrevista, eles mesmos já se sentem totalmente à vontade comigo e já contam ali, já se vendem ali na entrevista, sabe? Então, eu acho que é tudo uma via de mão dupla. Tanto você como candidato precisa estar preparado, né, para o tipo de entrevista, para o cenário que você vai enfrentar, que, querendo ou não, uma entrevista já é uma pressão, né? Sim. Você já está concorrendo a uma vaga, você não está ali porque não tem mais nada para fazer, vou fazer um processo seletivo, né? E o recrutador e a empresa também tem que saber acolher o candidato, né? E é o que eu prezo muito hoje nas minhas entrevistas, é isso. Inclusive, eu ia te perguntar agora, tem algumas pegadinhas, né? Tipo aquela pergunta de como você vê daqui a 5 anos. Eu nem gosto de fazer esse tipo de pergunta, Lucas, porque assim, a área de TI, ela é tão maleável que às vezes hoje o desenvolvedor, ele tá numa cadeira, amanhã se ele falar assim, acordei, agora eu não quero mais ser, eu vou para a área de recrutamento e seleção, porque isso acontece também, né? A verdade do Tech Recruiter para virar dev é verdadeira e o dev para virar recrutador também é verdadeira. Então, assim, eu não gosto de perguntar isso, mas quando o recrutador pergunta na onde você está querendo, na onde você se vê daqui 5 anos, é para entender se a pessoa ela tem alguma perspectiva de ficar tempo na empresa, se ela quer, né, criar ali uma posição de sênior, head, dependendo do nível da posição que ela já está. Mas, assim, eu não gosto desse tipo de pergunta, nem aquela pergunta assim, me fale seus pontos positivos e seus pontos negativos. Gente. Essa acaba com a gente.
Ponto negativo, ninguém vai falar mal de si mesmo, eu posso né? mentir também, entendeu? É uma pergunta que é muito subjetiva. Sim. Não, e o que é bom e o que é ruim? Aí, depende do ponto de vista. Exato, e o que eu escutava muito, assim, quando eu comecei, não era nem tech, era recrutamento para vaga operacional, os candidatos sempre batiam na tecla. A minha ansiedade é meu ponto negativo. Eu pensei comigo, gente, mas todo mundo tem ansiedade, né? Né? Então, mas a ansiedade também não é um ponto positivo. Ela te movimenta, entendeu? Se você não tiver ansiedade também, não tiver aquela cobrança, você não vai para frente, porque muita gente acha, nossa, a ansiedade é um vilão. Não, gente, a ansiedade ela foi desenvolvida para nossa sobrevivência, entendeu? Os nossos antepassados aí, neandertais, eles iam nas cavernas escuras, achando que não tinha bicho, de repente a ansiedade chegava a mil, eles, tchau. Entendeu? Foi para sobrevivência a ansiedade. Encontrava um urso lá dentro, né? No grupo Pão de Açúcar, inclusive, a recrutadora me fez essa mesma pergunta do que você é seu defeito, sua qualidade. Na época acho que eu falei que eu era muito calmo. Qualidade, sou uma pessoa muito calma. Defeito, eu sou muito calmo. Então tem um lado bom e um lado ruim de ser calmo. Às vezes passa que eu não sou uma pessoa muito ativa porque eu sou calmo. E aí eu acabei sendo contratado na época. A vaga precisava de alguém calmo. Era pra alguém calmo. O negócio tava pegando fogo, precisava de alguém calminho. Exato. Lucas é uma calmaria em pessoa, dá até pra ver pelo jeito que ele fala. E até porque, Lucas, a gente consegue ver isso na entrevista, né? Do candidato que é mais calmo daquele que é mais agitado. Eu não preciso te perguntar. Eu já seria uma situação estranha, porque eu aparento ser calmo, mas aí por dentro eu tô me corroendo, sabe? Às vezes, dependendo da situação. E aí eu fico ali guardando aquilo comigo. Então aí todo mundo acha que eu tô calmo e tal, mas eu tô mega estressado às vezes por alguma coisa e todo mundo tá achando que eu tô calmo. Sim. Não, outra pergunta assim que eu gosto mais de fazer é, por exemplo, tem muita gente que só pergunta assim: Marcelo, você sabe trabalhar com pressão? Sei. E pronto, entendeu? Morre ali. Eu já não gosto de perguntar assim, eu já peço exemplos para a pessoa. Então, Marcelo, você já passou por alguma situação de estresse no seu trabalho, né? Como que foi essa situação? Como que você, né, saiu dela? Qual foi seu jogo de cintura? Porque aí você já vai percebendo os pontos também da pessoa, né? Não é uma entrevista fechada, assim. Marcelo, você sabe lidar com pressão? Sei. Que bom! Que bom, né? Conta aí, né? Como que você faz. Mas também já me perguntaram isso daí. Aí, tá vendo? Normalmente eu saio falo, não, já trabalhei de motorista e tal, e no trânsito é uma pressão. Aí eu já saio sempre por esse lado. Não, isso é verdade. Assim, eu trabalho sob pressão. Eu só não consigo ficar sob pressão do Lucas. Entra logo, bora! Desculpa, Lucas. Eu nem pressiono ninguém. Mas, Estefânia, você comentou que a gente precisa manter o foco, né? Isso. Por causa de ansiedade, por causa de N problemas. Fatores. Como que a gente consegue manter esse foco? Como que a gente consegue? Eu não sei, eu não consigo manter o foco. Então, aí que tá, né, o X da questão, porque muitas vezes a ansiedade ela é causada por conta desse seu pensamento que tá num problema que tá lá no futuro, que às vezes nem vai acontecer, né, então a gente sempre fala, mantenha o foco no hoje. Então não adianta a Cíntia ficar olhando assim, nossa, amanhã eu tenho que ir no mercado, nossa, amanhã eu não tenho dinheiro para fazer compra, nossa, amanhã eu tenho que entregar não sei quantos relatórios no serviço. Mas e hoje? O que a Cíntia tem que fazer agora? O que está no seu controle, Cíntia? Então, hoje eu só tenho que entregar um relatório. Então, é isso. Foca nas ações que são presentes, entendeu? Porque, assim, eu entendo que, é muito fácil, né? A gente falar assim, foca no presente e esquece o futuro, né? Mas, às vezes, o futuro, ele não compete a nós. Né? Lógico, a gente fala, planeja seu futuro, né? Mas tem coisas que acontecem que a gente não está
no controle, né? Então a gente sempre fala, volta pro presente. Hoje, Cíntia, o que você pode fazer agora? O que está no seu controle? Sempre pensa assim, o que está no meu controle? O que eu posso fazer agora? Para tentar amenizar, às vezes, sei lá, a falta do dinheiro amanhã. É não comprar a roupa? Então não vou comprar a roupa hoje. Entendeu? É não comprar 4 Alexa? Pode ser também. Quem comprou 4 Alexa? Não sei. De uma vez? De Eu uma não fui. vez. Eu não fui. Rica. Fui eu? Não sei. Deixar em off aí. Alguém comprou, né, Lucas? Alguém comprou, não fui eu. Porque eu não comprei 4 Alexas de Foram uma vez. 3? Sim. Chegando, Três chegando sim. perto. 3 sim, mas 4 não. Foi compulsão? Não, é que Foi necessidade. eu precisava, eu entendi. queria deixar a minha casa mais tecnológica. Entendi. Comprei Bacana. várias lâmpadas também. Mas, enfim, não vem ao caso. Então, e é sempre fazendo esse tipo de exercício, sabe? Trazendo para o hoje, trazendo para a sua realidade. Então, assim, aproveitando o exemplo, né? Ah, tinha necessidade? Tinha. Então, tudo bem, fui lá e comprei. Tinha necessidade? Não, não tinha. Então, para que eu fui lá e comprei? Para me gerar um desgaste lá na frente? Entendeu? Então, a gente também tem que se policiar e tentando analisar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Porque, às vezes, o sentimento de querer comprar, de querer satisfazer ali, ele é pulsão, né? Eu vou ali pelo impulso. Ai, nossa, achei bonito, vou lá e compro, né? Entendi. A gente tem também aquele negócio que é uma espécie de senso de merecimento, né? Por mais que a gente sabe que a gente não precisa, você fala, não, eu quero, porque eu trabalhei igual um camelo, eu juntei dinheiro e eu tô com vontade de ter aquilo, eu quero ter. E aí Eu mereço. Pra se dar um presente. Eu mereço. Eu trabalho para isso. Exatamente. Eu trabalho para isso. Você vai lá e se dá como um presente, né? Então, eu até, né, eu mesma faço meu controle, né, de planilha, assim, de gasto, porque senão, Marcela, a gente vai nessa vibe, tipo, eu mereço, eu trabalho igual um camelo, então, assim, eu posso fazer essa graça, mas a gente não tá pensando, assim, será que esse dinheiro hoje não vai me fazer falta amanhã? Então, assim, é tudo essa questão de controle, de saber, né, balancear ali os prós e os contras daquele momento também. Sim, todo dia eu mereço, vai te gerar uma bomba na frente. Exatamente, todo dia eu quero comprar também, né? Tem que ter tudo um pezinho no chão ali. Essa questão de comprar aí também gera um tipo de, como é que se diz? Não é benefício, mas um tipo de prazer, né? Tem muita gente que acaba comprando compulsivamente porque você acaba preenchendo um vazio, fazendo compra, ainda mais comprando na internet, que você compra, você fica esperando chegar, tem todo aquele lance de quando vai chegar e tal. E você às vezes nem vê seu dinheiro indo embora, né? Porque, nossa, paguei mês passado, chegou hoje, então assim, nossa, não doeu, né? Ainda tem essa também, né? Porque às vezes a compra online ela demora mais para chegar. E o problema da compra online é que ela é uma vitrine. Tudo está à disposição. Hoje todo mundo consegue comprar, né? Tem um recurso, então tá tudo acessível. E realmente ela gera aí esse sentimento, né, de prazer, de nossa, que bacana, eu tenho poder de compra, mas tem que ser tudo bem limitado, senão a gente acaba gerando um sentimento e algumas coisas assim prejudiciais para nós mesmos. Principalmente quando a compra é parcelada, que você fala, vou pagar um pouquinho todo mês, vou pagar um pouquinho. Aí você compra um monte de coisa pagando um pouquinho, quando você vê, está pagando bastante por uma coisa que você já comprou lá atrás. Aí, às vezes, não importa o valor total, importa o valor da parcela. Aí, às vezes, algo que você precisa ali no presente e tal, você não pode comprar, porque você já está comprometido com um monte de outras coisas que você fez de vida no passado. Assim, ninguém tá falando assim, não é para comprar, não gaste, ninguém aqui é capitalista. Mentira, gente. É só, assim, precisa saber para onde também tá direcionando o seu dinheiro, né? A gente precisa ter esse controle.
Até porque hoje, vamos falar sério, todo mundo trabalha aqui para ter o dinheiro no final do mês. Ninguém trabalha porque assim, não tenho nada para fazer, vou lá e trabalho à toa, entendeu? Então, assim, a gente também tem que ponderar, né? Ah, eu vou lá, hoje eu vou comprar uma blusa, então mês que vem eu já não posso fazer mais a mesma graça. A não ser que, né, eu receba aí alguma promoção e o dinheiro venha a mais. Mas, tirando isso, é sempre bom ter o controle para depois, lá para frente, a gente não sofrer com essa ansiedade. Tipo, nossa, não tenho dinheiro para ir no mercado, não tenho dinheiro para comprar. E você acha que às vezes, vamos supor, uma compulsão de compra, ela pode estar associada a uma espécie de... Eu não sei como falar da forma correta, sei lá, a pessoa, por conta de alguma frustração que ela tem com uma outra coisa totalmente nada a ver, ela acaba descarregando em cima de compulsão por compra, por exemplo. Por a pessoa está num momento que ela não está bem, num relacionamento, ou que ela não está bem consigo mesma, que ela está, às vezes, com uma confusão na cabeça dela por N motivos, e aí ela involuntariamente acaba descontando isso numa compulsão por compra, por exemplo. Então, não só a compulsão por compra, né? Hoje também existe a compulsão por comida, que muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu como para me acalmar, eu só fico mais calma por conta da comida, né? Então, não dá para falar que foi só a questão negativa, assim, de relacionamento, né? Não, precisa investigar muito mais a fundo, né? O que está fazendo ali, porque que está despertando aquele sentimento de compra, aquela compulsão pelo alimento. Então, assim, não posso falar só que, ela tá sentindo alguma falta, sei lá, de alguma coisa ali, de X, né, do pai, a presença do pai, e ela tá comendo. Então, é por conta disso, é 100% só isso. Não dá para falar isso. Então, assim, muitas vezes a compulsão, ela também está ligada aí por alguma falta que essa pessoa veio a ter, né? Às vezes por autoestima, tal, e ela se sente mais confortável nessa questão de compra, nessa questão de comida, mas tudo tem que ser muito bem investigado a fundo, a ponto de eu falar assim: hoje a Estefânia, ela tem a compulsão alimentar por conta de X, Y e Z. Então vamos tratar o X, Y e Z para ela parar com a compulsão por comida. Tem que ser tudo bem investigado. Como que você identifica... Como é fazer uma pessoa reconhecer que ela tem essa compulsão? Porque às vezes a pessoa não consegue enxergar nem com você mostrando ali, nem às vezes com um tapa na cara, sabe? Você fala, meu, acorda. Não, isso é verdade. E assim, Marcelo, eu tô pra te falar que assim, o tratamento pela compulsão ela só funciona a partir. Todo tratamento, né? Na verdade, ele só funciona a partir do momento que a pessoa tem essa consciência. Porque não adianta nada você ir no médico, você ir no psicólogo, né? Fazer lá o tratamento e não levar a sério. Então, por exemplo, eu tô com dor de cabeça, vou lá, faço o exame, e aí o médico passa o remédio, mas eu não tomo remédio. Não vai virar nada, porque eu não tenho a consciência de que aquilo é importante. Então, assim, primeiro passo, a pessoa precisa ter essa consciência. Mas como que ela vai ter? A partir do momento que aquilo está gerando algum sentimento de perda para ela. Tá? Aquilo já não está sendo mais tão benéfico para ela. Mas ela vai conseguir ver? Pode ser que demore muito, pode ser que a pessoa faça muita coisa errada na vida para depois perceber que aquilo, né, é um problema. Então, por exemplo, ela tem a compulsão por compra. Às vezes a pessoa pede dinheiro emprestado no banco para manter aquele vício, às vezes pede dinheiro para agiota. Então, assim, até colocando, né, em alguns casos aí a vida em risco também, para conseguir manter, né, aquele vício. Então, ela só vai ter a consciência de que aquilo é ruim a partir do momento que às vezes ela teve alguma perda. Né? E às vezes é perda também de familiar, né? Então ela só vai conseguir sair daquilo de fato quando ela perceber que aquilo tá fazendo mal para ela. Isso em qualquer problema, tá? Compulsão, depressão. Esse tipo de compulsão pode vir por fatores do trabalho, por exemplo. Às vezes a pessoa
fazendo um trabalho muito desgastante, estressante, e aí ela acaba adquirindo esse tipo de... por essa questão? Então, geralmente, né, quando é o serviço é mais voltado para o burnout, mas nada impede também dela ter ali uma ansiedade, um nível de estresse e, né, focar esse estresse do serviço para comida, ou focar esse estresse, essa válvula de escape para compra de roupa, entendeu? Então, eu não consigo te falar assim, foi só o trabalho que desencadeou? Não dá para falar. Cada caso é um caso particular. Mas, assim, dependendo do nível, dependendo de como que daria pra gente analisar bem e falar, um dos motivos foi por conta disso, mas tem outros também envolvidos. Às vezes também por conta de falta de trabalho, né? Às vezes a pessoa pode entrar num ciclo, assim, né? Principalmente quem é autônomo, quem é empreendedor, às vezes toma um calote muito grande de um cliente ou fica um bom tempo sem conseguir novos clientes, também pode também acabar bagunçando um pouco a cabeça, né? Com certeza. E também aí entraria até outra questão, né? A questão da ansiedade, a questão da autoestima, de achar que, nossa, eu não sou merecedora, né? Aí entra de novo a síndrome do impostor. Não sou merecedora, meu serviço não é bom, né? Não vou, então, assim, às vezes não vou nem prestar serviço para mais ninguém, porque já levei o calote do de trás, quem me garante que o da frente vai me pagar. Então, assim, viver é um risco, né? Então, assim, não é porque o Marcelo não me pagou que a Cíntia não vai me pagar. Mas a pessoa também, ela ela tem que ter essa associação de que eu não posso ficar presa numa situação negativa que aconteceu comigo, entendeu? Eu tenho que deixar as coisas fluírem também, senão não vou me desenvolver, senão vou ficar ali presa no meu mundinho. Eu confesso que eu passei por isso já, em alguns momentos, e teve um até que foi logo no começo da pandemia. Eu tinha um cliente que eu atendia, e esse cliente, eu não conseguia enxergar que ele me consumia demais e ele não me dava retorno. E por conta disso eu não conseguia ir em busca de outros clientes e tudo. Aí até que um dia eu espanei. Eu espanei com o cliente, não ao ponto de brigar com ele, mas eu espanei comigo, eu espanei aqui dentro de casa. Sim. Falei para minha esposa, eu não vou mais atender eles. Ela, mas a gente estava até num momento que a gente não podia perder cliente. Começo da pandemia, ninguém sabia como é que as coisas iam ficar. Assim, foi no final de 2020, mais ou menos. E aí foi um dia que eu falei, eu não aguento mais olhar para a cara de ninguém nesse cliente. Eu atendi eles durante 20 anos. Então você imagina que, assim, eu cheguei num momento em que foi um estalo de repente que eu tive, que eu levantei um dia, foi uma ligação, e eu falei, chega, eu não aguento mais. E aí eu falei, eu vou cancelar com eles. E eu falei, não, eu vou cancelar. Até perdendo a palavra, falei, foda-se, eu arrumo outro cliente, eu não vou passar fome, eu me viro de um jeito. Pandemia, eu não vou ficar me preocupando. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu cancelei com esse cliente. 2 semanas depois, um cliente que eu já atendia me pediu uma mudança do contrato, que era praticamente o dobro do que esse cliente me pagava, fora o que o cliente já me pagava. E aí, depois disso, eu falei, quer saber, eu nunca mais vou deixar um cliente me consumir a esse ponto para eu chegar nesse... E aí, depois também eu comecei a buscar outros clientes, porque eu fiz uma lista negra, assim... Os que eu não quero. Uma blacklist dos clientes que eu não queria mais, sabe? Sim. Que assim, que eles me sugavam e me davam muito mais dor de cabeça do que lucro, né? E aí eu comecei, fechava outros clientes e fui saindo aos poucos. Mas assim, eu demorei 20 anos para enxergar que esse cliente não me servia, sabe? Marcelo, você estava na caverna de Platão, né? Até então, tudo fechado, tudo escuro. Então, do jeito que tá bom. Até que um dia
né? Chegou no estopim, você falou, não quero mais, se libertou nas correntes e foi pro sol, né? E assim, o Lucas sabe também, minha esposa trabalha comigo, ela é minha sócia, tudo, ela faz financeiro. E ela falava, diversas vezes, larga esse cliente, busca outro cliente, porque esse cliente só tá dando dor de cabeça, ele não dá lucro pra gente. Eu ficava, não, mas eu já atendo eles há tanto tempo, não sei o quê, tem a confiança e tal. Aí no dia que eu levantei e espanei, aí ela falou, não, calma. Eu falei, não, calma não, agora eu não quero mais, e acabou. E assim, foi repentino, assim, sabe? Foi tipo jogar o copo no chão. Exato. Foi quando você atingiu a consciência de que aquilo estava te fazendo mal. Demorou 20 anos? É igual eu falo, demora, né? Para a pessoa ter a consciência de que aquilo está fazendo mal. Você viu, a sua esposa falou, não, larga a mão, deixa quieto. Ela de fora estava te falando há muito tempo, mas você envolvido naquilo não estava conseguindo ver. Então, assim, a gente só muda a partir do momento que eu tenho a consciência. Isso em qualquer área da nossa vida, tá? Seja um relacionamento profissional, tanto quanto o relacionamento pessoal também, né? Algumas pessoas tóxicas, é muito fácil a gente falar, larga a mão, deixa isso quieto, né? Mas a pessoa que está lá envolvida, ela não consegue, porque ela não consegue ver que aquilo está sendo tóxico para ela. É muito difícil. Eu não consegui enxergar que aquilo estava me fazendo mal. Com certeza. E assim, aí eu me levava em outras situações que eu acabava também me prejudicando, mas assim, no fundo, não era culpa desse cliente, que ele me sugava demais. É que eu começava a não me achar capaz de fazer certas coisas, porque eu tava só naquele mundo ali. E aí, depois disso aí, eu falei, não, peraí. Eu trabalho com área de cloud, eu falei, eu vou tirar certificações, eu vou estudar, eu vou me especializar melhor, tudo. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, sabe? Me abriu. Eu comecei a ver que eu tinha tempo para fazer outras coisas e para trabalhar melhor também. Com certeza. E assim, eu entendo que o primeiro momento, para a gente romper esse cordão, dói. Né? A gente até fica ali no meio, depois desnortear, tipo, nossa, olha o que eu fiz. Mas já que você tomou a consciência de que você queria mudar, então o melhor passo e agora? E o próximo, né? Como que eu vou fazer? Então, você fez super certo. Fez a lista lá dos que eu não quero, a lista dos que eu quero. Então, os que eu quero, eu vou atrás. Os que eu não quero, deixa para trás. Né? E se um dia, porventura, esse cliente mudar, essa pessoa mudar, melhorar, aí eu volto a falar com ela. Mas, por enquanto, não. Meu foco, minha energia vai ser gasta por uma ação que vai me dar um retorno. Porque senão eu vou ficar perdendo meu tempo aqui com esse pessoal que não vai me trazer nada. Muitas vezes falta maturidade, né, da própria empresa, né, para você poder atender ela de fato, assim, e ter um bom resultado. Não, com certeza. Assim, falta maturidade do cliente para ele ser seu cliente. Né? Exato. Mexer com pessoas é complicado, né, por conta disso. Ainda mais, assim, trabalhando como consultor, às vezes o cliente acha que tá fazendo um favor pra gente. Né? Tipo, tô contratando o Marcelo, tô fazendo um favor para ele. Tô contratando a Stefania, tô fazendo um favor para ela. Né? E não entende que é uma via de mão dupla. Né? Eu tô recrutando para você porque você tem uma vaga. Se essa vaga fosse fácil de fechar, você fechava sozinho. Se o Cláudio fosse fácil de fazer, você não precisava de mim, você tinha uma equipe lá. Entendeu? Então também é uma via de mão dupla. E isso é qualquer relacionamento, né? Também, com o cliente ou pessoal, né? É uma via de mão dupla. Eu tenho uma outra pergunta também, que eu tenho uma curiosidade. Algumas coisas, que nem eu tenho um tempo que eu não tenho feito conteúdo para minha página. E não é que eu perdi a motivação de fazer o conteúdo. Eu teve um tempo que eu perdi a motivação. Eu não tinha motivação zero para fazer conteúdo. E hoje não é que eu não tenho motivação. Eu tenho motivação, eu tenho vontade. Consigo me organizar, arrumar tempo. Mas sabe quando parece que tem alguma coisa que está te freando e você não sabe o que é, que você não faz? Já buscou a ver que às vezes você mesmo está se sabotando? Achando que você não é capaz? Achando que você não vai fazer um bom conteúdo porque você estava um tempo sem postar? Não.
pior é que não, eu sei que eu vou fazer um bom conteúdo, eu sei que eu tenho consciência disso, mas às vezes eu sento para fazer tudo e aí eu fico e aí eu perco o foco, aí passa um mosquito e eu tô olhando. Isso aí é TDAH, Marcelo, outra coisa. Então, na verdade, Marcelo, a gente precisa entender, né, o que tá te freando aí, tá? O porquê que você não tá conseguindo, né? O que de fato... Porque existe um problema, tá? Eu tenho tempo, eu quero fazer... Será que eu quero fazer mesmo? A primeira pergunta é, será que eu quero fazer mesmo? Porque se eu quero fazer, eu consigo. Eu vou lá, eu dedico um tempo, eu me planejo, eu vou lá e faço. Agora, a gente precisa entender o que de fato é te freando. Às vezes eu sento para fazer tudo, aí passa um mosquito, e aí eu fico com vontade de fazer outra coisa. Não é sua prioridade. Isso. Não é sua prioridade, isso. Aí eu falo, eu tô cansado demais, eu vou sentar, vou fazer outra coisa, e aí depois fico. Eu tô escrevendo um curso de cloud, tô com ele pela metade, eu não tô conseguindo desenrolar o curso, assim, porque a hora que eu sento para fazer, eu tô fazendo, que nem hoje, eu até consegui fazer uma aula, escrever uma aula, não cheguei a gravar, mas eu escrevi uma aula, mas aquilo foi extremamente massivo, assim, para mim, sabe? Né? Me desgastou de uma forma surreal. Foi 1 hora que eu fiquei aqui escrevendo a aula e me deixou na lona, assim, sabe? Hoje eu ainda acabei passando mal no meio do dia aqui, tudo, comi alguma coisa que não me fez bem. E aí, à tarde, eu fui escrever e aí eu fiquei aquela 1 hora, parece que eu trabalhei 20 horas, assim, sabe? Mas aí depois eu peguei a aula, eu tava olhando aqui até um pouco antes de começar, eu falei, puta, a aula ficou do caralho, puta, ficou muito louco, não sei o quê. Aí ficou um curso legal. Só que aí, a hora que eu tenho que sentar para fazer ali é que eu fico travado ali, sabe? Por que surgiu essa ideia de dar aula? Então, eu sempre tive vontade de fazer de montar um curso. E aí teve uma época justamente que eu tava postando bastante conteúdo, começou a ter muita procura de gente pedindo para eu dar mentoria ou dar um curso. E aí, principalmente quando eu tirei as certificações da Oracle, bacana. Começou a vir bastante gente, porque a nuvem da Oracle está crescendo bastante, tudo, e começou a vir muita gente perguntar se eu ia fazer um curso, se eu ia lançar um curso e tal. Aí aqui olha e você fala, posso juntar as 3 coisas. Útil ao agradável. É útil ao agradável. Uma coisa que eu gosto de fazer, com uma tecnologia que eu gosto de trabalhar, com uma forma de ganhar dinheiro a mais. Com certeza, assim, o dinheiro, eu não estou nem olhando ele como principal. Vai ser consequência de se o curso for bom, sabe? Então, sim. Mas assim, é uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer. E aí o dia que eu cheguei, eu montei a estrutura do curso, eu falei, puta, acho que eu vou realizar. Só que aí eu tô engatinhando com isso e eu não consigo identificar o que é que me tira a atenção, assim, das coisas. Pode ser que hoje esse curso não necessariamente seja o seu foco, não é o que está te motivando, né? Então, assim, porque quando a gente é motivado, quando a gente quer fazer, não interessa a dificuldade, né? A gente dá um jeito. Mas assim, Marcelo, é entender a raiz do problema, tá? Por que tá travando? Porque toda vez que eu sento para fazer, eu tô cansado. Às vezes é o horário, às vezes é o dia, entendeu? Às vezes é um conteúdo que às vezes tá um pouco mais pesado. E se eu trocasse, se eu fizesse as gravações no sábado, que é um dia que eu tô mais tranquilo, será que o negócio ia fluir melhor? É buscar outras alternativas. Entendi. Hoje não tá fluindo porque eu tô acumulada aí, hoje eu trabalho, hoje eu tenho que atender cliente e tal, então a hora que eu vou de fato para fazer a gravação, nossa, eu tô só o pó. Então, tenta outros horários. Vamos tentar no sábado, vamos tentar no domingo, que é uma carga horária que você tá mais tranquilo. Às vezes a cabeça também tá em outro lugar, né? Exato.
Não consegue focar porque tá pensando em Tá outra coisa. preocupado com o cliente. Às vezes eu sinto isso também, parece que minha cabeça tá em outro lugar. Aí é literalmente. Preocupado com Aí aquele toda hora Kernel vem uma Panic. mosca que eu fico olhando pra ela. Exato. A mosca tá mais interessante do que o seu curso para você nesse momento, entendeu? Então, assim, troca, tenta buscar outra rotina. Hoje é quinta-feira, nossa, não vai dar, hoje não vai rolar. Não tem problema. Faz sábado, tenta fazer sábado. Vamos ver se trocando a rotina as coisas fluem. Tem que ir testando. Tô preocupado com aquele Kernel Panic, né? Aquele SUSE. E aí. O que foi? Tá preocupado com aquele Kernel Panic, né? Aquele SUSE. É. Aí não tem jeito. Aquela porta que ficou aberta no Faro. Putz. Cíntia? Oi? 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 Tem pergunta, Cíntia? Não. Eu saio fazendo 1 milhão de Eu tô só ouvindo aqui, analisando o que eu tô fazendo na minha vida. Eu falo, caramba, é isso mesmo. Pior que a gente mesmo se prejudica, tem hora, né, Cíntia? Tem, sim. É a síndrome do impostor, né? Exato. As nossas crenças também, que nos limitam, né, a fazer algumas coisas que a gente acha que a gente não é capaz. Sim. Olha que a gente faz, gente, olha que a gente olha para trás, o que a gente já fez, o que a gente já aprendeu, a gente é capaz de fazer qualquer coisa, né? Vamos pensar ali, desde quando você nasceu, você aprendeu a andar, você sabia andar? Não. Você sabia falar? Então pronto, que é mais difícil que isso? Não é? Tem, sim. Eu nunca tive pensamento Java. assim de... Que maldade. Eu nunca tive pensamento assim de achar que eu não era capaz de fazer alguma coisa. Uhum. Mas eu tinha muito pensamento de me comparar a pessoas que estavam fazendo determinadas coisas, sabe? Eu ia ficar me questionando, por que eu não tô conseguindo? Por que eu não consigo? Até um dia que eu falei, não, eu consigo sim. Sentava aqui e ficava até fazer. Uma hora sai. É. Uma coisa que não é legal é a gente ficar se comparando, né? Eu com o Marcelo, não tem como me comparar com ele, não tem como eu me comparar nem com a minha irmã, que a gente nasceu junto, cresceu junto, teve a mesma oportunidade. Uma que a gente não tem a mesma personalidade, não tem os mesmos gostos, por exemplo, eu sou mais de humanas, ela é mais de exatas, então já começa por aí. E não tem como também comparar minha história com a dela. Eu sou 7 anos na frente dela. Né? Às vezes as oportunidades que aconteceram comigo não vão acontecer com ela. E o contrário também é verdade. Mas, em relação a conhecimento, a capacitação, hoje, né, a gente consegue aí ter um conhecimento, né, de uma pessoa que às vezes está muito mais avançada do que a gente por conta aí da tecnologia e tal. Lógico que não dá para comparar. A Estefânia, né, que mora no interior, que ganha, vamos falar aí, um salário mínimo com uma pessoa que é filha de rico que tem um berço de ouro, né? Mas assim, não adianta a gente ficar se comparando, né, com as histórias de vida de outras pessoas. Mas em relação à capacidade, eu sou capaz, eu consigo? Se eu falo que eu consigo, se eu afirmo isso, se eu vou atrás do conhecimento, eu consigo mesmo. Eu sou capaz. É eu quem coloco minhas crenças limitantes. Eu justamente foi quando eu dei o start desse cliente que eu comecei a ver outras coisas na minha vida. Aí eu falei, não, peraí, eu vou pegar tudo que eu sei, vou tentar tirar a certificação. E eu tirei, foi de agosto de 2021 a agosto de 2022, 1 ano certinho. Uhum. Eu tirei 9 certificações. Em 1 ano, tá vendo? 8 da Oracle e 1 da Amazon. Então, foi fácil? Não. Não foi nem um pouco fácil. Não foi nem um pouco fácil. Nunca é, mas assim, também não é do tamanho da dificuldade que a gente imagina que é, né? Não é tão impossível quando a gente começa a lutar, né? E era justamente essa coisa que eu fazia meio de comparação. Eu via as pessoas tirando aquelas puta certificação lá da Oracle, a Architect Professional. Eu falava, caramba, mano, o cara conseguiu tirar aquela certificação lá, mano.
puta, como é que será que foi, hein, mano? O que ele fez, né? O que ele fez, né, meu? Aí o dia que eu tirei a certificação, eu falei, puta, dá pra tirar. Dá pra tirar. A gente coloca os obstáculos que nem sempre são grandes, assim, sabe? Tipo, nossa, eu não sou capaz, o fulano foi, por quê? O que o fulano fez que eu não fiz? Nada, fulano só estudou e foi atrás do conhecimento. Né? Tanto que quando eu fui tirar da Amazon, eu já não tinha estudado tanto. Eu peguei, pra falar a verdade, assim, eu dei uma revisada no conteúdo, aí um dia antes, eu estudei, peguei, dei uma estudada legal. Aí eu fiz o exame e falei, não vou passar nem fudendo. Não vou conseguir passar. A hora que eu terminei o exame, eu falei, sem chance, eu não vou conseguir passar. Aí, tanto que o resultado da Amazon não sai da hora, igual os da Oracle, né? Que você fica sabendo na hora se passou ou não. Aí eu falei, terminei a prova, falei, beleza. Aí eu cheguei em casa, foi bem numa sexta-feira à noite que eu fiz, eu marquei o exame para 11 da noite, para não ter barulho de nada, distração, né? O próprio, o russo lá que ficou me olhando pela câmera lá, o cara não tem como, não tem nada. E aí eu vim embora para casa e tal, aí no outro dia eu levantei, fui tomar café, tudo, aí fui jogar videogame, aí passei o sábado, beleza, aí no domingo eu levantei, tomei café e minha filha saiu aqui e falou, e aí, pai, você passou? Aí eu falei, não sei, filha. Mas quando que saiu o resultado? Eu falei, não sei, já deve ter saído. Aí ela falou, mãe, então entra aí pra ver. Olha. Aí peguei, fui lá no computador e entrei. Na hora que eu vi que tava lá, passou. Eu falei, nossa, eu não acredito. Eu fiquei tão surpreso que eu tava com aquele negócio. Acho que eu não vou passar. Nem estudei o suficiente e tinha conseguido passar de primeira. Marcelo já estava vivenciando o luto antes mesmo dele acontecer, né? Então, assim, a negação, né? Não vou passar. E eu fiquei até com trauma de um dos exames da Oracle, que eu fiz ele 3 vezes para passar. Eu não conseguia passar naquele exame, mas tinha um que eu tava, certeza que eu ia passar. Eu falei, esse eu vou passar. Não passei. Aí... Na primeira vez eu já sabia que ia ser osso, né? Aí eu fiz o exame, não passei. Beleza. 52%, vou estudar. Estudei, daí tentei de novo, aí já na certeza. Aí não passei. Aí eu falei, caramba, não passei, meu. Eu falei, caramba. Falei, podia ter passado, hein, velho. Não, e pior é que eu ainda fiz uma pontuação menor do que a primeira vez. Acertei tipo 40%. Aí na terceira vez, tava tudo perfeito. Tava. Ali eu tinha certeza, já faltando 10 questões, eu falei, aqui beleza, passei. Meu gato subiu no notebook e me desligou aqui, ó. Pá, não. Nossa. Subiu e bateu com a pata certinha aqui na tecla do on-off e botou meu notebook em repouso. Eu não sei como não matou o gato. Não matei o gato. Aí perdi o exame, aí depois agendei de novo, aí eu passei com quase 90% de acerto. Mas aí aquele ali deu vontade de imprimir na parede, assim, tipo, esse aqui... foi uma conquista, né? Foi muito sofrido, então... Esse aqui eu vomitei sangue. Esse aqui tem quase o gato ali, mas tudo bem. Mas e às vezes também, né, igual eu brinquei, né, com você, né, do luto, né? Então, às vezes você ficava assim, ó, eu não vou passar. Aquele sentimento de não vou passar acaba te prejudicando, né? Porque você vai para outra prova já com medo, já com essa insegurança. Não é a mesma prova, você já estudou, então tá certo. A primeira, né, a gente apanha, né, a gente cai. Então, como que a gente vai levantar? E você foi lá, estudou, tal, caiu de novo, né? Não passou. Então, assim, isso acaba gerando na gente também um sentimento ruim, né? Fica ali naquele loop. Nossa, eu não vou passar, não vou conseguir. E assim, o problema é que às vezes muita gente não passa e ela desiste e não volta mais, Desiste, né? Exato. Tipo, cai 5 vezes e levanta 6, né? É desse jeito que a gente tem que viver, né? Sim, beleza. Cair,
Todo mundo vai cair, gente. Não adianta falar quem não vai cair, né? Todo mundo vai cair. Não importa quantos tombos você vai ter. O que importa é, tá, o que eu vou fazer pra subir, né? O Marcelo caiu, literalmente? Não, tinha um gato ali. Eu acho que o gatinho dele quis aparecer. quis aparecer. Não, não, meu gato tá aqui dormindo aqui do lado. Falar em gato aí, ó. Apareceu, né? É o que importa. Então, assim, quantas vezes você vai levantar e como que você vai levantar, né? Porque muitas vezes a gente acha assim, essa situação ruim veio para me prejudicar, para me deixar no chão. Não, ela veio para te fortalecer, porque às vezes lá para frente, um tombo que você acha que você ia cair, você não vai conseguir mais. Você vai conseguir, né, dar um drible lá nele e vai sair ileso, né? Então, essas situações fortalecem a gente. Lógico, né? Vai muito também da questão aí do seu pensamento, porque às vezes você fala assim, tentei a primeira, não deu certo, a minha parte eu fiz. Fui lá e fiz a prova, não passei, então não vou fazer mais essa. Né? Então, também tem muito essa questão da sua autorresponsabilidade em querer voltar, em querer, né, ter aquela certificação. Então, foi uma conquista para você. E aposto que essa daí foi a que mais doeu. Foi a que mais doeu. E a que mais tem orgulho também. Essa daí é... É conquista. Tá em primeira no meu LinkedIn. Então. Foi a última que eu tirei, foi a primeira que eu tirei, mas tá lá. Ela foi a quinta certificação que eu tirei. Então, se pudesse, igual antigamente, né? Colocava até babado assim, né? Em volta pra destacar mais. Um GIF animado, tipo com a luzinha que a Cíntia tá ali atrás, em volta. Exato. Fazia um trem colorido, pessoal, só pra chamar a atenção. A gente já passamos aqui de 1h, vai dar quase 1h20 aqui. Se deixar, a gente fica aqui o resto da noite. Então, eu quero agradecer a presença da Estefânia, já deixar o convite para ela voltar numa próxima oportunidade aí. Pode chamar. É isso, vamos fazer um convite para outra live aí, que eu tenho mais pelo menos umas 70 perguntas aqui. De repente numa semana, eu faço mais uma lista semana aqui, do Lino que sair, a gente... Pode chamar que eu volto, gente. Com o maior prazer. Agradecer o Marcelo também, a Cíntia. Pedir pro pessoal que tá na live aí segurar um pouquinho, eu vou mandar uma raid lá pra Shirazard, tá desenvolvendo lá, tá brincando um pouquinho. Então, o pessoal que quiser chegar lá já mandando mensagem, pode chegar lá, beleza, pessoal? Então vocês aguardem aqui, eu vou mandar a raid aqui. Qual que é o Instagram da Estefânia também? Vai estar na descrição, lembrando quem está ouvindo ou vendo a gente, vai estar na descrição do podcast ou do vídeo aí no YouTube, ou agora também no Spotify também tem vídeo, vai estar o Instagram da Estefânia. Então vou enviar vocês lá para nossa rádio da Shirazard. Valeu, pessoal, vocês aguardem aí. Beleza. Falou.